Olá, trazer uma paz de Deus para você, para mim, uma das maiores mensagens de reflexão que Salomão poderia ter escrito. Eclesiastes 12, do 6 a seguir, versículo 6 a seguir. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Glórias a Deus. De Deus vem a vida, e com ele a oportunidade que nos advém com a juventude. É com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus. Irmãos, de todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparável, superior e também a mais complexa por seu orgulho. No entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus é o seu Criador, que ele é um ser criado e que depende de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial, criou a raça humana à sua imagem e semelhança. Oh, glória! Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Porque, irmãos, a palavra é clara e cristalina. Oh, glória! E do pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia nos confirma que, enquanto estivermos nesta terra, nós teremos o envelhecimento do corpo físico. Leia Eclesiastes 12, do 1 até o 9, aonde o pregador procurou mostrar que tudo nesta vida é vaidade, que não levaremos nada, irmãos. Oh, glórias a Deus! Estamos neste mundo de passagem. Efésios 4, versículo 24 diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós aceitamos Jesus como o único Salvador da nossa vida, nós procuramos entender os propósitos de Deus e começamos a ver que nós vamos para Ele de novo. Não com esse corpo que se envelhece, aonde diz que no dia em que tremeram os guardas da casa e se curvaram os homens fortes, e cessaram os moedores por já serem pouco, e se escurecerem os que olham pela janela, vai-se embora os dentes, os olhos, e as duas portas da rua se fecharem por causa do ruído da moedura, e se levantar a voz das árvores, e todas as árvores do canto se baixarem. Já não vai se escutar melhor, já não se vai ver melhor, já não vai se comer como antes. Tudo é vaidade. Todo mundo envelhece. Poucos têm a sorte hoje em dia de envelhecer com saúde. Romanos 6,4 diz que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Quando aceitamos Jesus como único Salvador, a nossa preocupação não é ficar velho e o que será de nós, mas nos preocuparmos de estarmos com o Senhor na hora certa, no momento certo. Se você for lá em 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 35, diz que da idade de 80 anos sou hoje, poderia discernir entre o bem e o mal, poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber, poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras,
E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Foi quando Davi queria levar Barzilai para o seu reino, e Barzilai disse que já tinha 80 anos, que já não tem como discernir o bem e o mal. Oh, glórias a Deus. O versículo 5 diz: como também quando o temeiro está no alto, e houver espantos no caminho, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Jó no capítulo 17, versículo 13, ele fala: se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, ele sabe que o Senhor estará lá. Jó confiava na justiça de Deus. Gênesis 3,19, para confrontar o versículo 7, oh, glórias a Deus, que diz que do pó, aleluia, volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus o que deu. Gênesis 3, versículo 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que enquanto as pessoas se preocupam com vaidades, se preocupam com academia, se preocupam com tudo, o corpo humano, ele vai envelhecer. Nada se traz, se renova, a não ser a palavra de Deus, a não ser quando estivermos morando com o Pai, com o nosso corpo incorruptível, aí sim, será tudo diferente. Oh, glórias a Deus. Lembra-te do teu Criador. Aleluia.